No final do século XX, o mundo testemunhou um acontecimento histórico que mudou para sempre a política internacional. Após quase 7 décadas como superpotência, a União Soviética desmoronava diante dos olhos do planeta. As imagens de dezembro de 1991 são icônicas. No Kremlin, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi arriada pela última vez, substituída pelo estandarte da Federação Russa. Aquele gesto simbólico marcou não apenas o fim de um país, mas o colapso de um império que havia moldado a geopolítica do século XX, rivalizando com os Estados Unidos em uma disputa de ideologias, armas e poder. A Guerra Fria chegava ao fim e o mundo entrava em uma nova era. Mas afinal, como uma nação que controlava milhões de quilômetros quadrados, com um exército colossal e influência global, pôde ruir tão rapidamente? Essa é a história da queda da União Soviética, um acontecimento épico que ainda ecoa nos dias de hoje. A União Soviética nasceu oficialmente em 1922, resultado direto da Revolução Russa de 1917 e da sangrenta guerra civil que se seguiu. Sob a liderança de Vladimir Lenin e depois de Joseph Stalin, o novo Estado socialista consolidou o poder do Partido Comunista e implantou um regime baseado na economia planificada e no controle político centralizado. Em poucas décadas, a União Soviética deixou de ser um país agrícola e atrasado para se tornar uma potência industrial e militar. O preço, porém, foi alto. Repressão política, perseguições, campos de trabalho forçado e milhões de vítimas das políticas autoritárias. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética emergiu como vencedora contra o nazismo e ampliou sua influência sobre a Europa Oriental, formando o chamado Bloco Socialista. A partir daí, o planeta passou a viver dividido entre dois polos. De um lado, os Estados Unidos e o capitalismo, do outro, a União Soviética e o comunismo. Nascia a Guerra Fria, uma disputa de poder, ideologia e influência que marcaria todo o século XX. Nos anos 1980, a União Soviética já dava sinais claros de desgaste. O modelo econômico centralizado, que havia funcionado para industrializar o país em poucas décadas, tornara-se engessado e ineficiente. O Império Soviético enfrentava uma grave estagnação econômica. Fábricas obsoletas, baixa produtividade e incapacidade de competir com a inovação tecnológica do Ocidente. A corrida armamentista com os Estados Unidos agravava ainda mais a situação. Para sustentar o confronto nuclear e militar da Guerra Fria, Moscou destinava enormes recursos para o setor bélico, enquanto faltavam produtos básicos nas prateleiras. A população comum enfrentava filas intermináveis para conseguir pão, carne ou mesmo papel higiênico. O atraso tecnológico era outro peso. Enquanto os Estados Unidos avançavam na informática e na revolução digital, a União Soviética ainda dependia de indústrias pesadas ultrapassadas. Essa desigualdade de desenvolvimento ampliava o abismo entre leste e oeste. Além disso, havia o fator humano. Décadas de censura, repressão política e ausência de liberdades individuais criaram um crescente descontentamento social. As pessoas queriam mais do que apenas sobreviver. Buscavam liberdade de expressão, melhores condições de vida e a chance de decidir seu próprio futuro. Assim, a União Soviética dos anos 1980 era um gigante militar, mas com pés de barro. Uma superpotência incapaz de sustentar sua economia e de atender às demandas de seu próprio povo. Em 1985, diante de uma nação mergulhada em crise, Mikhail Gorbachev assumiu o poder com a promessa de renovação. Jovem e carismático, em comparação a seus antecessores, ele acreditava que só uma transformação profunda poderia salvar o regime. Foi então que lançou 2 palavras que mudariam para sempre o destino da União Soviética: perestroika e glasnost. A perestroika, palavra que significa reestruturação, tinha como objetivo modernizar a economia. Gorbachev tentou introduzir elementos de mercado no sistema socialista,
descentralizar a produção e estimular alguma iniciativa privada. Na prática, porém, as reformas foram lentas e mal recebidas por setores conservadores do Partido Comunista. Já a Glasnost, ou seja, a abertura, foi ainda mais impactante. Pela primeira vez em décadas, a população pôde falar mais livremente, criticar autoridades e acessar informações anti-censuradas. A imprensa passou a denunciar problemas, revelar escândalos e até discutir abertamente os erros do passado, incluindo os expurgos de Stalin. Se por um lado essas medidas trouxeram esperança e frescor político, por outro abriram a caixa de Pandora, revelaram a profundidade da crise soviética, deram voz a opositores e fortaleceram movimentos nacionalistas nas diversas repúblicas que compunham a União Soviética. Em vez de salvar o sistema, as reformas acabaram acelerando sua implosão. A partir do final dos anos 1980, a União Soviética começou a rachar por dentro. O que antes era um bloco aparentemente monolítico deu lugar a uma série de vozes regionais que exigiam autonomia e liberdade. Os primeiros a desafiar Moscou foram os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Eles tinham uma forte identidade nacional e nunca aceitaram totalmente a dominação soviética. Com a Glasnost de Gorbachev, esses movimentos ganharam força, organizando protestos massivos, greves e até correntes humanas que atravessavam fronteiras. O exemplo báltico se espalhou rapidamente. Na Geórgia, na Ucrânia, na Armênia e em várias outras repúblicas, cresceram os clamores por independência. A população não queria apenas reformas econômicas, mas sim o fim do controle central de Moscou. As ruas se enchiam de bandeiras nacionais proibidas durante décadas. Em cidades antes silenciadas pela censura, passaram a ecoar hinos e gritos de liberdade. Era um terremoto político. Cada república que se levantava enfraquecia ainda mais o poder da União Soviética. O que começou como pequenas rachaduras logo se transformou em uma avalanche de movimentos separatistas. A União Soviética, com seus mais de 22 milhões de quilômetros quadrados e dezenas de nacionalidades, estava se fragmentando diante dos olhos do mundo. Em agosto de 1991, a União Soviética viveu um de seus momentos mais críticos. Setores conservadores do Partido Comunista, temendo a dissolução do país, organizaram um golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev. Enquanto o líder soviético estava em sua dacha, residência de campo oficial, na Crimeia, foi colocado em prisão domiciliar. Em Moscou, tanques tomaram as ruas e os golpistas anunciaram a criação de um Comitê de Emergência Nacional, prometendo restaurar a ordem e preservar a União Soviética. Mas a resistência surgiu na Casa Branca russa, sede do Parlamento da República. Lá estava o presidente russo, Boris Yeltsin, que se tornou o símbolo da oposição ao golpe. Em uma cena histórica, subiu em um tanque e discursou conclamando a população e os militares a resistirem. A imagem correu o mundo, mas é importante entender: Yeltsin não defendia Gorbachev nem buscava salvar a União Soviética. Ele aproveitava a crise para fortalecer sua própria posição e a autonomia da Rússia dentro da federação. Após apenas 3 dias, o golpe fracassou. Gorbachev retornou ao Kremlin enfraquecido, enquanto Yeltsin emergiu como a nova figura de poder. Na prática, aquele episódio abriu o caminho para o fim da União Soviética e para a ascensão da Rússia como Estado independente. No dia 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev anunciou sua renúncia em rede nacional. Enquanto fazia o discurso no Kremlin, do lado de fora acontecia uma cena que se tornaria símbolo do fim de uma era. A bandeira vermelha com a foice e o martelo foi arriada pela última vez, substituída pelo tricolor da Federação Russa. No dia seguinte, em 26 de dezembro de 1991, o Soviete Supremo declarou oficialmente a dissolução da União Soviética. Mas as repúblicas que acabavam de conquistar a independência ainda estavam profundamente interligadas. Dividiam fronteiras, oleodutos, ferrovias, comércio
e, sobretudo, o gigantesco arsenal nuclear soviético espalhado por países como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. Para evitar o caos imediato, foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, um pacto assinado inicialmente por Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, logo ampliado para outras ex-repúblicas. O objetivo era garantir uma transição pacífica, manter algum grau de cooperação econômica e militar e dar tempo para reorganizar o novo mapa político da região. A CEI, porém, já nasceu frágil. Para muitos países, representava apenas uma forma de administrar a separação sem violência, não um projeto de união real. Ainda assim, foi essencial para evitar que o colapso soviético se transformasse em uma guerra generalizada. Assim, o fim da União Soviética não trouxe apenas a queda de um Estado, mas o nascimento de uma nova realidade. 15 países independentes, ligados por laços históricos, mas cada vez mais dispostos a seguir seus próprios caminhos. A queda da União Soviética transformou profundamente o cenário internacional. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o planeta deixou de estar dividido entre duas superpotências rivais. A Guerra Fria chegava ao fim, e os Estados Unidos se consolidavam como a única superpotência global, num período que ficaria conhecido como a unipolaridade americana. Para as repúblicas que nasceram do colapso soviético, o desafio era enorme. A Rússia, herdeira oficial do assento da União Soviética no Conselho de Segurança da ONU e do arsenal nuclear, mergulhou em uma crise econômica devastadora nos anos 1990. A inflação disparou, a pobreza aumentou e o país enfrentou um doloroso processo de transição para a economia de mercado. Outras ex-repúblicas trilharam caminhos distintos. Países bálticos como Estônia, Letônia e Lituânia se aproximaram rapidamente do Ocidente, ingressando mais tarde na União Europeia e na OTAN. Já a Ucrânia, Geórgia e Moldávia viveram décadas de instabilidade e disputas políticas entre o alinhamento ao Ocidente e a pressão da Rússia. No Cáucaso e na Ásia Central, novos estados independentes surgiram em meio a grandes desafios econômicos e a necessidade de consolidar instituições frágeis. No cenário internacional, o fim da União Soviética significou também o fim de regimes socialistas apoiados por Moscou em várias partes do mundo e a redefinição do equilíbrio global de poder. Foi o ponto de partida para a chamada Nova Ordem Mundial, liderada por Washington, mas também marcada por incertezas. Assim, o colapso soviético não foi apenas o fim de um país. Foi o início de um novo capítulo na história global, cujas consequências ainda moldam os conflitos e disputas do presente. A queda da União Soviética não foi apenas o desaparecimento de um país do mapa. Foi o fim de uma era que definiu a política, a economia e a cultura mundial ao longo do século XX. Durante quase 7 décadas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi sinônimo de poder, temor e rivalidade. Enfrentou os Estados Unidos, inspirou movimentos revolucionários, influenciou a ciência, a corrida espacial e a vida de milhões de pessoas em todos os continentes. Seu colapso mostrou que nem mesmo os impérios mais poderosos são eternos. O arriamento da bandeira vermelha no Kremlin, em 25 de dezembro de 1991, não simbolizou apenas a morte de um regime, mas também o nascimento de uma nova ordem mundial. Desde então, as consequências daquele dia continuam ecoando. Das tensões no leste europeu às disputas geopolíticas atuais, o fantasma da União Soviética ainda paira sobre o mundo. Mais do que o fim de um império, a queda soviética nos lembra que a história é feita de ciclos e que todo poder, por maior que pareça, está sujeito ao tempo, às mudanças e às escolhas humanas. A história é contínua e você faz parte dela. Junte-se a nós nesta viagem. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Até breve e até o próximo capítulo.